Pessoal, então assim, ó, para quem está iniciando, sejam bem-vindos, tá? A gente está dando seguimento, então, ao curso de Estatística. Hoje é a nossa aula 4. O início das nossas aulas sempre acontece a correção da atividade da aula anterior, tá? Então, para complementar a carga horária e para vocês exercitarem, o prof sempre deixa atividade para vocês fazerem no decorrer da semana, nas quais eu corrijo no início da aula seguinte. Então, hoje a gente inicia pela correção, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela referente às atividades da aula 3. Ok? Isso. Beleza? Todos estão vendo? Sim. Pessoal, então tá. Na aula passada, nós falamos de medidas de tendência central, tá? Então, agora, na medida que eu vou corrigindo, eu já vou revisando, para quem não assistiu essa aula, então, poder ficar por dentro do assunto, e depois, em outro momento, se tiverem dúvidas, os novos, podem me contatar. E os demais, pessoal, aproveitem um momento para perguntar, ok? Tínhamos, então, a primeira questão, a análise de 100 atletas, ok? O total, onde foi analisado o tempo de apenas 16. Então, lá da primeira aula, a gente falou de população e falou de amostra. Então, população é o grande grupo. Amostra, pessoal, é aquilo que eu extraio da população. É, de fato, quem eu vou analisar, tá? Então, vamos lá. População. População, o grande grupo. Eu vou completando o material e destacando de vermelho, então, pessoal, a nossa correção. População 100 atletas. Beleza. Amostra, o grupo menor. De fato, quem eu estou analisando. Então, a amostra passa a ser... Opa! 100. E a amostra 16. Isso? Isso. Beleza. Então, falamos disso na aula 1, população e amostra, tá? Na letra B, está pedindo a média de tempo do grupo. Falamos na última aula, então, é uma medida de tendência central, calcular média. Como eu calculo média, pessoal? Eu vou precisar fazer o somatório, então, média aritmética simples, eu vou precisar somar esses 16 tempos, tá? Lembrando que na calculadora eu preciso colocar o ponto, que refere-se à vírgula, e a soma das 16 análises que eu tenho e dividir esse resultado por 16, porque é a quantidade de números que eu vou somar. Então, já revisando a formulazinha de média aritmética, certo? Então, o que que acontece? Somando os 16 termos, tá? Eu vou completar aqui para vocês a média, então, M de média é igual. Vocês encontram 251,2. Esse valor é da soma. Agora eu vou dividir ainda por 16, que é o total da minha amostra, certo? E vocês ficam com a média de 15,7. Confere, esse foi o tempo médio, então. Isso aí. Beleza. Isso aí. Tá. Bom, pessoal, pediu o rol. Então, rol é a ordenação da nossa amostra. O que é isso? É eu colocar em ordem crescente ou decrescente os dados que eu estou analisando. Os dados que eu estou analisando é tempo. Tempo de percurso. Então, eu vou ter que começar do menor tempo
para o maior, tá? Eu sei que muitos acompanham só pelo celular ou pelo computador. Quem acaba tendo a oportunidade de imprimir a folha, eu costumo dizer que as atividades de estatística, quando eu fiz estatística, nossa, a gente riscava muito os exercícios. Por quê? Porque é uma forma de poder ir eliminando quem você já colocou em ordem, para não se perder, tá? Então, eu vou colocar a ordem aqui para vocês, do menor para o maior. Isso é rol, então, pessoal. Para quem está aprendendo agora o que que é rol. Eu inicio com 13,1, tá? Vou separar os meus números por um tracinho, porque eles são decimais. Depois eu tenho 13,5. Depois eu tenho 14,1. Depois eu tenho 14,3. Depois eu tenho 14,5, então, como são decimais, eu cuido a parte decimal. Depois eu tenho 14,8. Depois eu tenho 15. 15,4. 15,9. 16,2. 16,3. 16,6. 17,2. 17,6. 18. 18,7. Feito? Então, aqui a gente tem os mesmos 16 dados. Então, eu não posso deixar nenhum de fora, tá? Só que agora ordenados, então, do menor para o maior. Lembrando que o rol ele pode ser em ordem decrescente também, tá? Certo? Falamos agora de mediana, letra D. Pessoal, mediana é o meio, tá? É o meio do conjunto de informação de vocês. É aquela informação que está no centro. Daí, na última aula, nós vimos que tem duas possibilidades. Depende do número total da minha amostra. Se a minha amostra é um número ímpar, beleza, eu vou ter já direto essa posição central, esse termo do meio. Caso a minha amostra seja um número par, como é nesse exercício, eu vou precisar fazer a média aritmética dos dois termos centrais. O que é isso? Tem 16. Eu vou ter que deixar 7 informações de cada lado. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Eu vou precisar deixar também 7 do final para o meio. Isso é mediana, ó, é achar o meio. Opa, agora eu perdi a anterior. Entendi. Ó, vocês vão dividir o conjunto de vocês em 2 subconjuntos de mesma quantidade. E agora, quem vai ser a mediana? Como é um número par, eu vou precisar fazer a média desses 2 termos, então. Tá? Escrevendo aqui embaixo. Mediana, MD, igual 15,4 mais o 15,9, tá? Faz essa soma primeiro e depois divide por 2, porque nós estamos somando 2 números agora. E a gente vai ficar com MD igual a 15,65. Isso. Fechamos a atividade 1. Isso aí. Beleza. Isso foi o que nós trabalhamos na aula passada. Rol,
mediana, moda, média, tá? Então, atividade 1, ok, vou deixar ela na minha tela ainda, mas a gente já vai fazendo a 2. A 2 diz o seguinte, então vocês têm o tamanho de corações que foram analisados e vocês precisam determinar a média simples, a range ou amplitude total, a moda e a mediana. Ou seja, precisamos analisar tudo. Primeira coisa que eu faço, pessoal, não pediu. Vocês viram que não pediu o rol? Só que, para eu calcular a mediana, eu automaticamente preciso fazer o rol. Eles precisam estar ordenados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse exercício é o rol, tá? Escrevendo aqui do ladinho, então, rol. Vamos organizar. 103, depois 114, depois 114, depois 114. Aí pode já gerar uma pergunta. Preciso repetir? Sim, precisa repetir. Todos os números que aparecem na amostra têm que aparecer no rol, tá? Seguindo então, 121, 125, 125, 130, 130, 132, 135, 139, 146, 169 e 169. Ok? Esse é o nosso rol, então. Dados organizados. Depois, vamos lá. Pediu range, pediu média. Bom, pessoal, vamos lá, vamos na ordem. Média, vocês precisam fazer o quê? Fazer o somatório, então, de todos esses tamanhos dessa análise e dividir pela quantidade, ok? Então, vamos conferir o resultado. A média, a soma, eu encontrei 1.873. Confere com vocês. E ainda é preciso dividir por 15. Por que 15? Porque 15 é o nosso total da amostra. Tudo bem? Fazendo essa soma, então, essa divisão, vocês encontram a média igual a 124,87. Aí vai dar 666. É um cálculo sem fim. E daí a gente arredonda, usando o nosso critério de arredondamento, visto na primeira aula, 6 é maior do que 5, aumenta uma unidade. Ok? Dúvidas, perguntas? Não? Então vamos calcular range. Range ou amplitude total, o que que é isso? É o maior número, 169, é o maior tamanho, menos o menor, que é 103. Como vocês têm os dados organizados, é o último menos o primeiro. Professor, Oi? oi, eu achei um número diferente ali no 2. Deu 1966. Não sei se... Pessoal, alguém mais achou algum valor diferente? Ou quem fez também achou aquele valor ali? Senão eu vou fazer o somatório de novo. Só se eu somei de novo errado. Eu somei aqui de novo para ver. Alguém que tenha feito, pessoal? Vamos lá, vamos participar? 1966 também, eu achei. É outro número. Eu achei um 966. 1966. Tá.
Vou fazer o somatório de novo, então. 9,66. Pessoal, vamos lá. Já que a gente encontrou valor diferente, não tem problema. Vamos somar de novo, tá? Lembrando que são 15 números. Então, vamos somar. Só um minutinho. E aí vocês venceram. 1966, tá? Boa, olha aí, ó. Viu? Sei, algo, eu esqueci de somar algum número, que repetiu provavelmente. Eita porra, cara. E daí Tá. fica 131,06, né? E isso daí vai mudar o nosso resultado final de média. Agora dividimos isso por 15, que é o nosso total da amostra. 131,07, arredondando para duas casas. Tá? Vamos melhorar Ah, isso. tá, eu não tinha arredondado. Isso, porque acaba repetindo o 6, né? Daí o 6 é maior do que 5. Isso, e vamos mudar aqui. 131,07. Isso aí, viu? Conto com a participação de vocês. E agora a range. Quanto acharam de range? 66? Isso. Isso aí. Beleza. E agora a moda. Moda é fácil, né? O que está na moda? O que 114. mais aparece? 114. Tá? E agora ainda temos que achar a mediana. Mediana, então, pessoal, é o meio. Tá? Como nós temos 15 agora, tá fácil, eu não preciso fazer média. Basta eu deixar Professor. 7. Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa, nessa da moda ali, como repete os outros, eu não preciso colocar, eu coloco só o que repete daí mais vezes. Isso, só o que repete mais vezes. Porque ali Tá? tu botou só o 114, né? Só, porque ele é o que tá. lidera. Ele Tá. é o que aparece 3 vezes. Tá? Tu teria que colocar Tá, mais ok, então. se tu tivesse obrigada. outro número que também repetisse 3 Se os vezes. outros também repetissem 3 vezes. Isso aí. Ah, então Pessoal, tá, ok. seguindo, a gente tem a mediana, então, como a amostra é um número ímpar, ó. Percebam que eu já destaquei 2, 4, 6, 7 amostras. Se eu pegar do final para o começo, ó, eu consigo fazer a mesma coisa. Destacar 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, percebam que dá bem para visualizar o que é a mediana quando a gente tem uma amostra num total ímpar. É o meio. Então, a minha mediana, MD, acaba sendo o 130. 30. Fechou? Show. Beleza. Vamos para a atividade 13, então. Se vocês tiverem dúvida, perguntem. Caso contrário, a gente vai indo para nós não aproveitar bem a nossa aula. 3, pessoal. Vocês têm, então, o resultado de uma pesquisa de ansiedade, variando de 0 a 100. Primeira coisa, média, moda, mediana. Bom, falou em mediana, automaticamente vocês precisam fazer o rol, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é o rol. Iniciando o rol, então, o que a gente tem? 63, 67,
72, 75, 77, 77 de novo, 78, 80 e 81. Tá? Então, esse é o nosso rol. Fechou? Vamos em busca do que a gente precisa agora. Média. O que eu preciso fazer? A média, então, a soma de todos esses dados e a divisão pelo total deles. Tá? A média deu 670, o somatório, dividido por 9. E aí, agora eu somei todos? Isso aí. A 74,4, então? Aonde pede Isso aí. para arredondar o número inteiro. Tá? Pessoal, eu só vou pedir para que vocês mantenham os microfones fechados. Só abram quando forem perguntar, tá? Porque senão acaba dando interferência para os outros colegas. A média, pessoal, pedia para número inteiro. Então, eu só tenho que analisar o último 4 é menor do que 5, acaba ficando a média igual a 74. Então, M igual a 74. Certo? Depois, moda. MO. Basta eu olhar para o meu rol e ver qual o termo que mais apareceu. E o termo que mais apareceu foi o... Nenhuma das irmãs dela é assim. 77. Pega um carrão. Depois, eu preciso achar mediana. Mediana é o meio. Como eu tenho uma... Ô, professor, eu não sei. Oi? No meu áudio aqui tá saindo alguém conversando no fundo. Eu não sei se tem alguém ligado. Pessoal, tem Tá alguém bem com ruim de te escutar daí. microfone. Eu não consigo visualizar vocês todos quando eu compartilho a minha tela, tá? Então, eu vou pedir para que quem esteja com o microfone aberto... Ó, eu consegui fechar o microfone aqui de uma colega. Se mais alguém está com o microfone aberto, por gentileza, se vocês conseguirem fechar, tá? Facilita. Abram no momento da dúvida, da pergunta e depois fechem ele. Tá bom? Acho que agora deu. Pessoal, a média... aliás, estamos na mediana. A mediana, então, nós temos um número ímpar. A nossa amostra ímpar é 9. O que acontece? Facilita. Eu deixo 4 amostras e deixo 4 no final também. Então, ó, o que eu faço? 80, 78, 77. 4 amostras. Ficou o termo central, que é a minha mediana. Ok? Então, a minha mediana é o mesmo valor da média, da moda, nesse caso. Tá? Ok. Seguindo, temos a questão 4, uma questão de marcar, então, referente a tabelas. O que é fundamental ter? Número, título, cabeçalho e fonte? Isso, vamos de letra D. Número, ela deve ser numerada, ela tem que ter um título, um cabeçalho, que dê organização na tabela de vocês, e uma fonte, da onde os dados foram tirados. Ok. Seguindo, temos a questão 5, arredondamento. Pessoal, arredondamento, seguinte, o primeiro número, a gente precisa dele com 2 decimais e eu devo olhar a terceira. Se a minha terceira casa é 5, como é o caso, eu olho o algarismo anterior. Se ele é ímpar, eu aumento uma unidade. Então, eu acabo ficando com 2,44. Próximo é uma casa decimal. Uma casa decimal, eu olho a casa seguinte. Também é 5. 5
É a regrinha que me diz que eu devo olhar o anterior. O anterior é par. Se é par, permanece inalterado. 48,8. E o último é número inteiro. Olha o 9. 9 é maior do que 5. Aumenta uma unidade. Bom, e daí é o caso em que eu vou aumentar uma unidade, vai somar 10. Vai ficar 0, vai subir o 1. Vai somar 10 de novo. Vai ficar 0, vai subir o 1 e vai para 300. Tá, pessoal? Então, organizando, a gente fica com a letra C, 2,44, 48,8 e 300. Isso. Seguimos. O que que a gente tem? A questão 6, uma questão de média, pessoal. E aí? Como eu vou descobrir a média se eu tenho o valor de salário, mas eu tenho a quantidade de funcionários que recebem os respectivos salários? Então, pessoal, esse cálculo, ele não é de média simples, média aritmética simples. Ele passa a ser uma média ponderada, tá? Primeiramente, eu preciso fazer... Pode falar. Isso tem algum jeito da gente diferenciar, professor, quando que é uma e quando que é outra, assim, mais fácil? Na verdade, varia de exercício para exercício, assim, ó. Depende do que o exercício te propõe, tá? Tem atividades tipo as anteriores ali, pediu média, não tem o que fazer a não ser calcular a média aritmética simples, que é a mais fácil e a que exige menos informações, tá? Agora, já esse exercício 6, a gente já vê que não é um exercício tão claro para calcular a média, ó. 10 pessoas recebem 500. Então, primeiramente, eu teria que fazer 10 vezes 500, que é o início da fórmula já da média ponderada. Depois, mais 5 vezes 1.000, mais 6 vezes 1.500, 15 vezes 2.000, 8 vezes 5.000, 2 vezes 10.000. Então, eu teria que primeiro fazer essas multiplicações, obter a soma, tá? E fazer a divisão por quanto. Aí é que vem a soma dos funcionários, ó, que é a formulazinha da aula passada. A soma do P1 mais o P2 mais o P3. Vamos conferir o valor final, então. Média ponderada, eu vou colocar aqui embaixo, igual. Vocês encontram 109.000 de valor final de soma, tá? Primeiro faz a multiplicação, depois faz a soma. Esse 109.000, ele deve ser dividido por 46, tá? Da onde eu tirei esse 46? É o total de funcionários que vocês têm. Quando vocês fizerem essa divisão, vocês encontram uma média de 2.369,56. Confere. Eu não tinha entendido direito ali a diferença. Eu tô somando agora ligeirinho aqui. Ah, tá bom. Tá? Primeiro faz as multiplicações e depois faz a soma, tá? Pessoal, enquanto isso a gente faz a 7 última, tá? O que que acontece? Também é uma média ponderada. Vocês têm uma compra, 3 canetas por 20, 2 canetas por 15. Quanto ela pagou por caneta? O que que acontece? A gente monta, então, a fórmula ponderada. O que que vem a ser? A média ponderada igual ao 20 vezes 3 mais 15 vezes 2. Então, primeiro faz essas multiplicações, depois faz a soma
e depois eu vou precisar dividir por 5, que é o total das compras, o peso, o total, o somatório das quantidades, tá? E que vocês encontram 90, então fazendo a parte de cima no numerador, dividido por 5, o que dá 18. 18? Isso, 18. Deixa eu destacar de vermelho. Feito? Dúvidas, perguntas? Não? Então, eu vou parar esse compartilhamento, pessoal, e a gente ingressa na aula 4, tá? Bom, hoje a gente chega, então, na construção de tabela, propriamente dizendo. Então, de início, pessoal, eu já coloquei uma tabela pronta para vocês se familiarizarem com a linguagem de tabela. O que aparece no cabeçalho? Alturas. Bom, ela vai se referir à altura. Tenho frequências. O que é frequência? Nós chegamos a dar uma falada rápida na última aula. É o FI, é o número de vezes que aquele número aparece. Então, percebam que vocês têm já 2 tipos de frequência, absoluta e frequência relativa. O que vem a ser esse número 6? Vamos fazer a interpretação. Significa que 6 pessoas têm altura variando entre 169 centímetros e 174. 3 pessoas têm alturas variando nesse intervalo. 2 pessoas têm altura nesse intervalo, tá? E assim por diante. O que eu quero chamar atenção para vocês, pessoal? Que eu vou precisar descobrir quantas linhas a minha tabela deve ter. A gente estuda isso. De quanto a quanto muda, ó. Essa coluna eu chamo de classes, são as minhas classes. E isso é os intervalos de classe. Vai de 169 a 174. Perceberam que aumentou quanto? 5, né? Se eu for na linha seguinte, 5. 174 a 179, também vai aumentar 5. E assim por diante. Isso é um cálculo que a gente vai fazer. Tá? Perceberam que a frequência relativa nada mais é do que a frequência simples, absoluta, dividida pelo total. Quando eu pego o 6 divido por 20, dá 0,3. Quando eu multiplico por 100, eu obtenho 30%, que é a frequência relativa percentual. Tá? Então, eu vou conseguir concentrar as minhas informações numa tabela e depois eu vou fazer interpretações a partir disso. Então, pessoal, as primeiras telas falam da distribuição de frequência. Vou estar colocando para vocês, mas assim, é teoria. Então, isso vocês conseguem ler depois. Tá? Vem o conceito. O que é isso? O que é a frequência? A frequência, o F, é o número de vezes que aquela informação está aparecendo. Lembram do exercício que a gente corrigiu, 114? Que era a moda? Ele apareceu 3 vezes naquele exercício. Então, se eu posso fazer o F de 114, seria 3. Daí eu não precisaria repetir 114, 114, 114. Eu coloco a frequência do 114 igual a 3 e eu vou entender que quantas vezes ele apareceu na nossa amostra.
certo? Então, tem o que vem a ser, tá? A frequência, e depois vem os tipos de frequência, que é o que mais importa para nós. A frequência simples, que também é chamada de absoluta, então é a contagem daquele elemento na amostra. E a divisão daquele valor que nós encontramos pelo total. Tá? Já vou ter uma tabelinha para nós analisar como exemplo. O que acontece? Temos 27 informações referente ao peso de alunos do curso técnico em administração. De antemão, o que a gente percebe? Não está organizado, né? O que nós teríamos para fazer, já falando do que estudamos até aqui? Ordenar os dados. Daí eu vou ver já qual aparece, é a moda. 27, eu já consigo achar a mediana. É um número ímpar, tá fácil. O meu tá travando aqui. É só o meu ou mais alguém? Que tá normal. Aqui também tá normal. Quando é isolado, assim pode ser a tua conexão, que às vezes oscila um pouquinho. Tá? Pessoal, vou repetir então. Primeira coisa, eu faria a ordem, tá? Porque me facilita, porque eu vou calcular depois. Mas a ideia eu vou montar uma tabela. Então, na linha, na tela seguinte, eu tenho uma tabela montada já. Então, a gente vai analisar como que eu consegui colocar 27 informações nessa tabela. Percebam o seguinte, o que eu precisei observar? Então, eu precisei descobrir qual a quantidade de linhas da minha tabela. Percebam, a tabela está aqui. Quantas linhas ela teve. Eu descobri que existem 12 pessoas cujo peso varia de 50 até 59. Por que eu não contei os 60 aqui, ó? Porque se vocês olharem, pessoal, esse T virado, ele é uma nomenclatura de tabela. Ele significa que vale o primeiro extremo, que é o 50, mas não vale o último, que é o 60. Porque o 60 eu começo na linha seguinte, ó. Daí sim eu vou contar quem pesa 60 nessa linha até o 69. Porque o T, ele é fechado só no primeiro extremo. Se vocês pegarem tabelas com o T fechadinho aqui, ó, no segundo extremo também, aí significa que os dois extremos contam naquela linha. Como que a gente chegou nesse 0,44? Dividindo 12 por 27. Pessoal, alguém tem o microfone aberto? Isso, se puder fechar para nós. Beleza. Fugiu a minha tabela, né? Mas eu vou puxar ela de volta. Tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Que hoje a gente vai aprender, então, como chegar nisso. Frequência, vocês já sabem o que é, a quantidade de vezes que aquela informação aparece. Mas a gente precisa saber mais. Fechou a minha câmera aqui. Só um minutinho. Pessoal, vocês me ouvem? Sim. Sim, sim, sim. Tá. E a imagem também vocês conseguem ver? Não, a imagem não.
A da Pois é. tabela, sim. Fechou a minha câmera. Só da tabela. Tá, então eu vou seguir. Se vocês estão vendo a tabela, ok. Estão vendo a tabela e estão me ouvindo, eu vou seguir. O que acontece, pessoal? Vamos adiante. A gente precisa, depois eu volto na tabela. Classe, então, é essa coluna da tabela, ó, peso, de 50 a 60. Isso vai ser a minha classe, tá? Essa coluna se chama classe e esse 50 a 60 vem a ser o nosso intervalo de classe. E a gente vai calcular como eu chego nele. Ok? Como que eu vou calcular, primeiramente, quantas linhas a minha tabela vai ter? Percebam que essa tabela, ó, tem 5 linhas de conteúdo. Conteúdo somente aonde vai dados dados numéricos. Percebam, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Como que eu cheguei nessas 5 linhas? Por esse cálculo, ó, pessoal. O número de classes tem a ver com o número da amostra. Se a amostra de vocês for menor ou igual a 25, vai ser sempre 5. Vocês vão ter 5 linhas de conteúdo. Se a amostra de vocês for um número maior do que 25, o total de linhas vai ser raiz dessa amostra. N é o total da amostra. Antes nós tínhamos 27. Lembram? Tá sem áudio para mim. Para todos está sem áudio? Eu tô ouvindo. Para mim tá ok. Eu também. Para mim Ah, tá então. normal. Tá, é só contigo aí então. De repente ativa e desativa de novo. Alguma coisa Agora assim. voltou ao normal. Ah, então tá. Pessoal, seguindo informações, tá? Raiz quadrada de 27 na calculadora dá 5,0 alguma coisa. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, vocês vão arredondar sempre para inteiro o K. O K vai dizer quantas linhas vocês vão ter. Ok? Vão ter 5 linhas de conteúdo. Beleza. O que mais que eu preciso saber agora? Eu preciso saber de quanto a quanto vai ir o meu intervalo de classe. Pessoal, o primeiro intervalo, como é que eu sei que vai iniciar no 50? Porque ele é o menor valor que eu tenho. Quando vocês fizerem o rol, o primeiro valor já vai ser o primeiro limite de classe. O primeiro valor do intervalo de classe de vocês. Se eu voltar aqui, ó, quando vocês forem organizar, aqui está o 50. Ó. Ele é o menor valor. Tá? Então, vocês vão ter essa informação. E agora a gente precisa descobrir dos 50 até que número eu vou. Aí eu chego em uma outra fórmula. Eu vou precisar fazer a range, que vocês já vinham fazendo, que é valor máximo menos o valor mínimo. Tá? Range, o R maiúsculo. Range ou amplitude total. E com isso eu chego na amplitude de classes, que é o H minúsculo, que é quem? O R, a range, dividido por K. O que é R e o que é K? R maiúsculo é a nossa range, ou amplitude total, é aquela diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. E K é o número de linhas que a minha tabela vai ter. Que vai ser 5, se eu tiver até 25 amostras. Ou vai ser raiz quadrada do total, se eu tiver mais de 25. Tá? Na próxima tela, pessoal, tem um esqueminha. Eu organizei o nosso pensamento. Quando vocês forem ler esse material de novo, primeira coisa,
devemos fazer o rol, organizar os dados. Segundo, realizar o cálculo do número de classes, que é o K. Quantas linhas a minha tabela vai ter. Terceiro, calcular o intervalo de cada classe. Quarto, deve-se agrupar os dados presentes no rol de acordo com o número de classe ou seu intervalo determinado. Quinto, fazer a frequência simples e a frequência relativa. Tá? O que a gente vai fazer agora? Vai calcular isso. Esse tempinho que a gente tem, a gente vai pegar uma atividade que eu tenho aqui, então, e a gente vai calcular, tá? Tem 50 notas nesse retângulo. Dica, já está organizado, tá? Já tem o rol. E a gente não vai montar a tabela com essas 50 agora. A gente vai fazer o quê? Calcular amplitude total, número de classes, intervalo de classe. Então, é os 3 primeiros itens que eu preciso para construir a tabela. Certo? Vamos fazer junto? Amplitude total, então. O que é isso? Valor maior menos o menor. E aí, quem tem material, vai fazendo. Vamos conferir. Quanto que vai dar essa range de vocês? Ou amplitude 62? 62, isso aí. Beleza. Essa já está pronta, deixa ela aí. Segunda coisa que pede é o número de classes. Quantas linhas a minha tabela vai ter? É o que está me pedindo. Ah, o professor disse que tem uma regrinha. São 2 possibilidades. Ou é 5, se for até 25 a minha amostra. Ou é raiz quadrada de n se passar de 25. E agora, vocês têm 50. Passou, né? Então, raiz quadrada de 50. Ah, e agora não tem calculadora. Vamos pensar. A raiz quadrada de 49 é 7. Porque 7 vezes 7 é 49. Então, vai ser 7, alguma coisa. E esse alguma coisa é bem menor do que 1. Então, é 7, e daí vocês vão arredondar isso para número inteiro. Porque vocês não vão trabalhar com número decimal aí. Porque a amostra de vocês ela é toda inteira. Então, vão ter 7 linhas de conteúdo a tabela de vocês. E agora, a gente vai, então, calcular o intervalo de cada classe. O que é o intervalo de cada classe? É o H. É a amplitude das classes. E o Hzinho eu vou calcular como? É o R, que eu já achei, dividido pelo K. Então, se eu encontrei 62 no R, eu vou dividir por 7. Que vai dar um número com vírgula. Deu 8,85 para mim. É. E daí tu vai arredondar para número inteiro. Porque assim, ó, pessoal, aí vem o detalhe. Vocês estão olhando a amostra de vocês e ela não trabalha com número decimal. É somente com número inteiro. Tá? Então, se trabalhasse com número decimal, vocês deixariam a variação em decimal. Como é número inteiro, é número inteiro. Significa que, vamos fazer o fechamento disso que a gente fez agora. Eu iria iniciar no 33, a minha tabela, e eu iria ir até que número na primeira linha? O que vocês acham? 42? Isso aí, 42. Bem isso. Por quê, pessoal? Porque o que a gente acabou de calcular é a variação de quanto até quanto. Então, eu pego o primeiro
somo 9, vou até 42. A segunda linha, ela inicia no 42, fechado, e eu vou ir até quanto? 51. 51, isso. E assim a gente vai ir do 51, depois na terceira até o 60. 60, depois do 60 até o 69 e assim por diante. Até que número? Até fechar 7 linhas de conteúdo. Porque eu já calculei, eu sei que vai ter 7. E lá no final, eu sei que todos os números vão ter que estar lá dentro. O meu 95, que é o último, ele deve estar lá dentro do meu intervalo de classe. Tá? O que acontece, pessoal? Vocês vão ter uma tabelinha montada, tipo essa minha, ó. Eu montei aqui rapidinho. Vocês vão ter uma linha, então, com os intervalos, uma linha com o FI e uma linha com o FI relativo. Como que eu sei quantas eu vou contar? O meu FI deu 6. Vamos pegar a primeira linha como amostra. Vai do 33 ao 41 para contagem. Porque o 42 cai na linha seguinte. Percebam ó, quantas informações a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou. Até o segundo 41. Então, aí eu já sei que a minha frequência na primeira linha é 6. E assim eu vou seguindo nas próximas. Tá? Pessoal, nesse material tem a atividade 2, que vocês vão ver que são 23 alunos. O que vai pedir? O rol, a range, o número de classes, o K, a amplitude de cada classe, o H, eu coloquei, e organizar os dados numa tabela de frequência. Então, a 2 vai ficar para vocês tentarem fazer. No início da nossa próxima aula, eu vou iniciar por ela e vou estar com um material aqui atrás e vou construir essa tabela com vocês. Então, é uma tentativa. Se não conseguiram, ok, não tem problema, estão aprendendo. Tá? Tem mais atividades. Tem a 3, que também pede isso. Organizar, então, são 2 tabelinhas que vocês vão tentar montar. A questão 4, então, e a 5 que não pede tabela. A 5 é uma atividade só da interpretação. Então, são 3 atividades, 3 construções de tabela que vocês vão tentar no decorrer dessa semana. Quero dizer para vocês o seguinte, como a gente não está ainda com data específica para retorno presencial, e as nossas aulas elas estão acontecendo, vocês estão vendo que a gente já está findando a 4ª aula, pessoal. Na aula 6, eu pretendo fazer um trabalho. Travou? Não escutei, professor, você pode repetir? Sim. Eu, pelo menos para mim, não escutei. Tá, repetindo. Vocês vão ficar com essa atividade, então, eu vou estar postando no grupo daqui a pouquinho, para vocês tentarem fazer no decorrer da semana. Tem dúvida? Pode me contatar. Na próxima aula, aula 5, a gente vai fazer a correção disso e vai trabalhar mais esse assunto e algumas coisinhas que faltam. Ok? Com isso, a gente fecha a primeira parte do curso de estatística de vocês. Na aula 6, mesmo sendo remoto, pessoal, eu vou estar organizando um trabalho. Então, eu vou mandar esse trabalho para vocês. A gente vai ter o nosso encontro normal. Eu vou ficar auxiliando, tirando dúvida. Vocês vão ficar trabalhando nessa atividade. Finalizando, vou deixar um tempinho maior, claro, na noite lá da aula 6. Vocês vão me devolver essa atividade pela portal AVA.
Então, por que eu falei isso hoje? Porque quem não tem o acesso, daí, providencia com o pessoal da secretaria, tá? Para entrar lá na plataforma do curso da Ideal, lá na disciplina Estatística, onde já tem o mesmo material das aulas que vocês estão recebendo nos grupos de Whats. Cada semana eu coloco aquele mesmo material lá. E daí, o dia do trabalho, eu vou formar um evento, vocês vão pegar o trabalho por lá ou por aqui, e vocês vão depois finalizar, tirar fotos e anexar lá na pastinha de vocês. Tá? Vamos por partes. Primeira coisa, construir as tabelas e trabalhar o que foi visto hoje. Aula que vem, temos correção, temos dúvida e temos mais atividades. Na aula 6, temos o trabalho. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? O trabalho a gente vai só para a gente não vai mandar por e-mail, então vai ser por anexando ali no AVA, então. Isso, a princípio anexando no AVA. Eu confirmo certinho na aula 5 com vocês, na próxima aula. Mas a E no mesmo dia ou a gente vai ter um prazo? No mesmo dia, tá? Não é nada tão extenso. A gente vai ter 1 hora para estar... Vocês vão estar comigo e depois eu estendo o horário até umas 22, talvez, para vocês já finalizarem e me mandarem. Se vocês tivessem presencial, vocês teriam também as 2 horas para fazer ele e já devolver, tá? Então, como é remoto, eu vou estender um pouquinho mais, mas já para entregar no mesmo dia. Tá bom? Tranquilo. Dúvidas, perguntas? Mas temos a aula que vem e eu vou estar auxiliando vocês no que for preciso no dia também, tá? Professor, e Sim. prova, tem já alguma ideia de quando vai ser feita a prova? Vamos por partes, tá? Vamos fazer o trabalho, metade do curso, a gente vê como vai a nossa questão, se vai seguir remoto, se vamos voltar presencial, daí mais para frente a gente fala numa outra avaliação, tá? Tá. E esse trabalho vai valer ponto? Sim, sim. Por isso eu vou abrir um evento e vocês vão me devolver ele. As atividades da semana são para vocês, mas o trabalho, sim, é uma das notas já de vocês. Tá. Tá? Isso. Deixa eu só ver quem eu aceitei